Olá, sejam bem-vindos ao Open Academy. Meu nome é Roniel Felipe, eu sou designer na Zup, tudo bem? Antes de tudo, eu vou dar uma pincelada do que vai acontecer. Essa é uma semana de muita troca de informação e de muitas respostas. E nada como começar essa semana com uma pergunta. Afinal, o que é o Open Academy? O que é o Open Academy? Ah, tá. É para eu responder? Não, beleza, então eu respondo. Vamos lá. O Open Academy é uma iniciativa da Zup, é um formato novo para a gente trazer um tema e ter uma visão sobre esse tema em 5 dias. Mas antes de falar disso, né, eu vou chegando, falando, me apresento. Eu sou o Wander, eu trabalho aqui na Zup como designer e eu sou uma pessoa careca com uma tatuagem na cabeça, com uns brinquinhos assim, com óculos, barba e uma camiseta cinza da Zup. E Deixa eu aproveitar, né? A deixa. Eu sou um homem negro, de brinco, de cabelos crespos e com cara de jovem. um jovem. e já que a gente se apresentou e que a gente está entrando na casa das pessoas, acho que é um bom momento para a gente, sei lá, para a gente pedir permissão. Né? Então, fica aqui nosso pedido de permissão para poder compartilhar um pouco das opiniões que a gente está trazendo durante todo esse evento, para a gente, se colocar à disposição para as nossas trocas, tá? Para a gente trazer um compromisso aqui, não só de expor um conteúdo, mas para abrir um canal, para a gente trocar ideia e a partir daqui agora estamos juntos com a sua permissão para a gente falar mais sobre o tema. E qual será o tema? Qual é o tema do nosso Open Academy, Wander? O tema do nosso Open Academy é Discovery. Discovery é Discovery de produto ou o que é esse Discovery? Bom, se a gente for pelo padrão do nosso mercado, se você já conhece a Zup, você vai pensar que é um tema que a gente vai falar sobre Discovery de produto. E aí, se você der um Google, você vai ver o primeiro resultado do Discovery de produto. Eu nem pus a fonte, se você pesquisar, talvez isso até mude quando você acessar. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso daqui. Meu filho passa aqui, não se importem com isso, que às vezes ele pode até interromper e vamos seguir com ele mesmo, tá, gente? E eu tô de papai aqui. Então, você se contenta realmente com o primeiro resultado do Google ou você é uma pessoa que tenta descobrir um pouco mais? O que é aquilo? De repente, você escreve a pergunta de novo, você investiga, e Discovery, e tentar descobrir, é um pouco isso, é você não se contentar, você não está feliz só com a primeira resposta. Você querer entender melhor as coisas antes de se aprofundar. Ok? Beleza. Deu para entender. Pra quem é, né? Você sabe, Rony, para quem que é esse tal de Discovery? Olha, eu vou chutar. Eu acho que o Discovery, do modo que você falou, ele é importante para todo mundo, para muita gente, né? Mas aqui a gente vai tratar Discovery para profissionais das áreas diversas. É para o pessoal de negócios, é para o pessoal de tecnologia, mas acima de tudo é para trocar uma ideia e trocar conhecimento com quem estiver disponível, com quem estiver afim de aprender e de trocar com a gente. Então, esse Discovery, o nosso processo do Discovery engloba muitas pessoas. Está todo mundo bem-vindo a vir com a gente nesse barco. Exato. De repente, aquela pessoa que tem uma ideia e não sabe como é que tira ela do papel. É aquela pessoa que tem uma vontade de fazer as coisas, mas ainda está um pouco em dúvida. Para o estudante, para o profissional que tem 40 anos de mercado, é para quem quiser. A gente está, sim, enquanto Zup, dentro do mercado de tecnologia, e a gente vai descobrir que Discovery pode ser muito mais que tecnologia, mas que também está completamente dependente dela. Porque a tecnologia é como você faz as coisas, não é só o código, né? É a ferramenta, é o processo, é como sair do problema e chegar até uma solução. O caminho para isso é tecnologia. Então, não é só para tecnologia. Primeiro dia, o que vai ser? A gente vai ter uma visão de negócio. Por quê?
porque uma ideia normalmente nasce a partir de uma vontade de resolver um problema. E, às vezes, as pessoas mesmas resolvem seus próprios problemas, mas as empresas existem para resolver problemas. Então, uma ideia nasce, provavelmente, a gente vai entender aqui como nasce uma ideia do ponto de vista de negócio. Como que ela toma dimensão, se torna um propósito, entende um tamanho de mercado, olha para o futuro, começa a entender melhor isso, vai pesquisar um pouquinho, já testa alguma coisa e, de repente, comunica isso para poder, sei lá, para quê? Será que já é o suficiente? Ou será que só em visão de mercado você já tem uma ideia e não pensar nas pessoas é um caminho? Será que é bom pensar nas pessoas? O que você acha, Rony? Importantíssimo, né? Porque senão a coisa não anda. E é exatamente disso que a gente fala, né? No nosso segundo dia de aulas, né? A gente fala muito na questão da empatia, da pesquisa, qualitativa, quantitativa, de personas e da jornada. Como a gente consegue conectar as nossas ideias, né, com os insights dos usuários, das pessoas, né? E é um momento muito importante, porque a gente consegue algumas respostas necessárias para saber se a coisa anda ou não. E a gente segue para frente com o próximo dia. E é onde a gente, de repente, aqui, bom, eu tenho uma ideia, as pessoas precisam disso, será que faz sentido? E essa parte aqui é quando a gente se reúne, quando você chama, por exemplo, um grupo de pessoas que está focado em entender se aquilo, se as pessoas querem aquilo e isso é bom para o meu negócio, será que dá para fazer? Como você refina essas coisas que você fez nos 2 primeiros dias, prioriza o que é mais importante antes de começar a fazer. Então, tem alguns processos, algumas metodologias, algumas formas de a gente validar um pouco isso que foi feito antes, para que a gente, então, vá desenvolvendo a solução. Então, vocês vão ver que é importante que exista facilitação, que já tenha uma priorização antes, que as pessoas se comuniquem bem e que já comecem a olhar para frente. Em muitos casos, e aqui fica uma atenção também, essa parte aqui é confundida com o processo de descoberta, no que diz respeito à descoberta de produto. É mais que isso, tá? Não adianta você começar, se você é uma pessoa de tecnologia e está já hoje envolvido com essa visão de discovery de produto e acredita que discovery é só fazer um design sprint e depois ir para uma solução, talvez a gente vá questionar um pouco isso aqui. Pode funcionar sim, não estou dizendo que não, mas às vezes o projeto começa aqui e ele não foram feitas as 2 etapas anteriores de olhar para o negócio e olhar para as pessoas. Então, aqui é um ponto importante. E tem uma coisa que às vezes é pior ainda. Nem isso aqui tem e as pessoas começam já colocando fogo no parquinho. E o que você fala disso? É complicado, né? A gente até brinca, né, com o ponto anterior de deu match, né? Então, deu match. Só que assim, às vezes a gente tá dando um passo para frente, sem olhar para as pessoas, sem ter uma visão mais certeira, uma visão mais completa do negócio. Nessa aula a gente vai falar de delivery, de pessoas, dos processos, é muita coisa envolvida. A gente vai falar do processo de entrega, né, só que assim, sem se desconectar com o processo de descoberta. Acho que isso também é muito importante, né? E a gente já começa a refinar esse processo do delivery. Então, a gente já está quase chegando no momento final, né? Esse é o nosso 4º dia de aulas. E no 5º dia, o que a gente tem, Wanda? Que é o dia hiper mega importante também, que a gente não pode deixar de lado. Ah, sim. Muita gente acha que o processo de desenvolver um produto é pegar uma ideia e entregar um mínimo viável. O conceito de MVP, de produto mínimo viável. Isso aqui, você já tem uma ideia disso no dia 3, uma ideia do que é para fazer. Aqui você entrega isso que tinha que fazer, mas aqui a gente fala do olhar, de entregar isso bem, do jeito certo e resolvendo os problemas certos. Mas não adianta nada também você entregar um produto e ele ficar ali e nunca mudar e ele nunca crescer e evoluir e ir para frente e a gente não aprender com o uso dele e as empresas simplesmente morrerem e não continuaram no processo. Então aqui a gente traz uma visão de chegar no mercado, de pensar naquele product market fit, que é aquela
papel é líder que a gente entende, tipo, será que dá bom? Como é que é? Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Quais os canais a gente usa para poder não só comunicar o nosso produto, mas onde ele está presente, inclusive. E o processo contínuo de refinamento e de descoberta, de ouvir as pessoas, de usar os dados como fonte de discovery, a gente encontrar um insight para a gente ouvir e investigar mais. E assim, aqui principalmente a gente fala de como a gente continua experimentando, como a gente continua crescendo e daqui a roda começa a girar e a gente vai no processo de produto crescendo, aprendendo sempre. Tá? Então não é só crescer, se você não aprender, você não vai crescer. Ninguém nasce e tipo, cresce sem aprender. O tempo todo a gente está ligado no mundo e aí o que a gente vai trazer para frente agora é primeiro dia. Como vai ser hoje? Eu também fico um pouco nessa pergunta. Como vai ser hoje? A gente vai mergulhar nos negócios. Vamos começar pensando que, bom, você tem uma ideia? O que você faz? De onde vem essa ideia? Então, hoje, quando a gente pensa em ideia, a gente já olha para o mundo lá fora. Eu até coloquei aqui a água, né, que a gente vai brincar com a água hoje o dia inteiro. Então, preparem-se para se molhar. Quem está na chuva é para se molhar, né? Então, assim, até coloquei as variáveis aqui só de água. Se você for olhar para o mundo, as variáveis do mundo são todas, assim, complicadas, esquisitas. Vocês vão ouvir esse conceito aqui em alguns momentos durante a trilha, tá? Que é um conceito que mostra para a gente o quanto o mundo hoje é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque a gente vai falar disso hoje ainda. Mas o pessoal vai falar muito bem, né? Sobre... a Lu vai se aprofundar um pouquinho nisso. Mas se você tem uma ideia, num mundo muito confuso, às vezes você cria uma expectativa que não condiz com a realidade, né? Então, assim, mas vai dar ruim. Né? Quem nunca? A complexidade faz a coisa dar errado. Até brinquei. Não vai. Eu queria, mas não deu. Então, por que às vezes as coisas não... As ideias não saem do papel, ou as empresas não conseguem fazer as coisas andarem direito? Em muitos casos, até nesse livro Inspired, que a Letícia vai trazer uma visão boa desse livro também, ela tem no conteúdo adicional, ela já escreveu, traduziu esse livro em 5 artigos, a Letícia vai falar sexta-feira. Então, já estou trazendo spoilers lá para vocês. Mas, basicamente, esse livro te traz uma ideia de que, bom, eu não sei se as pessoas comprariam o meu produto, eu não sei se elas saberiam usar, eu não sei se dá para fazer, ou se tem tecnologia já para isso, e eu não sei se as pessoas que trabalham comigo vão se engajar nisso e vão me apoiar no desenvolvimento dessa ideia. Então, você acaba ficando um pouco inseguro. Mas o que você precisa para ganhar segurança? Bom, precisa ter mais certeza? Você tem certeza da sua ideia? É meio complexo isso daí. Você só supõe, esse mundo complexo aí te deixa em dúvida? Tem uma hipótese. Para que servem as suas penas? Eu tenho uma hipótese. Tenho uma nova hipótese para testar. Tina, eu tenho uma hipótese. É uma ideia que pode ser testada? Eu tenho uma hipótese. Vocês são mais rápidos porque suas pernas são mais compridas. Então, eu tenho uma hipótese. Mas como testar isso? Era uma hipótese interessante. O Bruno gosta da palavra hipótese, que é uma ideia que pode ser testada. E aí? A gente tem ideias ou a gente tem hipóteses? Hipótese é uma ideia que pode ser testada. Então, já começa com a ideia de que as ideias não vêm, sempre vêm hipóteses. Porque certeza também a gente não tem. Então, se a gente não tem certeza, vamos jogar certeza no lixo? Vamos começar já pensando que eu não quero a primeira resposta, o primeiro resultado do Google. Eu quero investigar, a gente está aqui para investigar. Então, pensando nas ideias, de onde elas vêm normalmente? Bom, vamos pensar no primeiro contexto. Você vive o problema.
Esse aqui é um caso bem legal de um filme, que é o menino que descobriu o vento. Esse menino começa a história bem felizinha, aí começa a faltar água na região dele, é uma história verídica, tá? As pessoas começam a sofrer, a cidade fica bem complicada, do ponto de vista de faltando água, tá todo mundo faltando comida, tá tudo ruim, e esse menino que está na escola, ele, por curiosidade, ele começa a entender que dá para resolver o problema com um professor dele, que tem uma bicicleta, que tem um rotorzinho, que gera energia elétrica ali, e ele tem a ideia, e ele parte a partir da ideia dele para um teste, para fazer um protótipo, ele faz aliados durante o processo de tipo, eu tenho ideia para resolver o problema, ele quer cavar um poço, ele quer usar um moinho para poder gerar para poder alimentar uma bomba e puxar água do subsolo para poder plantar as coisas. Então ele vem aqui e faz um protótipo. E quando ele vai fazer o protótipo, ele procura os amigos ainda, assim, as pessoas que entendem um pouco, e ele vê que dá para fazer, ele até faz um radiozinho, que seria um rádio a pilha, funcionar. Então, com o protótipo, ele fica super confiante, leva a ideia para o pai dele, mas o pai dele precisaria dar a bicicleta dele, que era o maior bem que ele já tinha. E então tem essa história do meio aqui, o pai dele briga com ele, fala, vai trabalhar, vagabundo, esse negócio de ficar fazendo brinquedinho aí não dá certo, e ele busca aliados para poder ter força. Então, assim, os coleguinhas dele não apoiavam, ele foi, buscou outro apoio com a mãe convenceu o pai, já estava no desespero, e ele resolveu o problema com a bicicleta do pai, fazendo a coisa funcionar, trouxe água do subsolo, salvou não só a família dele, e esse moço depois, é um caso verídico, vocês podem depois assistir o filme, agora que eu já contei, já dei spoiler, eu gosto de falar que eu vou dar spoiler depois que eu já dei spoiler, porque senão as pessoas saem, mas vale muito a pena, uma lição de vida, de empreendedorismo, de experimentação, de universo ágil, assiste esse filme, gente. Agora, mais uma outra coisa, de repente, assim, é muito fácil a gente reclamar do problema e não resolver, né? Então, o pensamento aqui é investigue e resolva as coisas. Né? Que mais? De onde mais podem vir essas ideias? Bom, o Steven Johnson fala que ideias vêm de duas pessoas com ideias que se... como é que chama quando juntam as coisas? Colidem, né? Elas que se conectam. Às vezes as pessoas se conectam porque elas têm uma visão complementar e a partir daí, então, e com a internet isso ganhou muita atração. O livro dele é muito legal, tem o TED dele, tem uma animação dele que fala, que é justamente o nome dele, é de onde vêm as boas ideias. Então, vale super a pena ver como o Steven Johnson fala sobre isso. Outra coisa é alguém te fez um pedido. Isso aqui aconteceu em 2008. As pessoas que gostavam de Doritos no Orkut falaram que era um Doritos de 5 quilos. A marca achou aquilo legal para poder fazer barulho e começou a criar, e até criou esse produto, que durou um tempinho, mas atendendo a pedidos dos clientes. E aí eu trago isso aqui eu trabalhava, eu trabalhei nesse, é um caso que eu trabalhei. Imagina receber um Doritão de 5 quilos. Enfim, o que acontece, por exemplo, também, o Henry Ford fala muito, tipo, tem uma frase dele que é famosíssima, né, que é, se eu fizesse o que as pessoas queriam, eu teria uma carruagem com mais cavalos, né, e ele ainda fala outra, o carro pode ser de qualquer, o Ford T pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Então, ele é brilhante. Ele foi brilhante, ele inovou muito, ele resolveu uma coisa muito incrível com o carro que ele fez, acessível, tipo, com preço acessível, com escala, com um monte de coisa. Mas, bom, ele não ouvia o cliente. E hoje, se você não ouve seu cliente, amiguinho, não vai dar bom. Perdeu. Isso aí. Outra coisa uma ideia já está acontecendo em algum outro lugar, o futuro já está em algum outro lugar.
tá? Por exemplo, a loja conceito da Amazon, onde você entra e nem tem contato com nada, com pessoa nenhuma. Você entra, pega com a sua conta, ele já te reconhece, você entra nessa loja, pega o que você quer e vai embora. Pronto. Tempos de corona seria maravilhoso. Sempre tem, o futuro está acontecendo em algum lugar. Se a gente está atento, consegue só transportar coisas para outros lugares, pode dar bom também. Mas aí a gente fica olhando para todas essas ideias e aí vem aquele conceito que a gente precisa mudar o nosso olhar, então, para as ideias, para que a gente encontre as pessoas, seja no microscópico ou no universo inteiro. Então, esse olhar investigativo, muito comum em design thinking, em coisas parecidas, em processos de investigação, é importante sempre você olhar perto, olhar longe. É muito comum que um pintor também está pintando um detalhezinho, é sempre afastar da tela para olhar o todo e tudo mais. Vamos praticar um pouco mais disso, gente. Não vamos ficar ali metendo a cara nas coisas e preocupado só com o pequeno detalhe. Se você não vê ele conectado com as outras coisas, não funciona também, tá? Então, zoom out. Próximo passo. O que é olhar para essas coisas hoje? Então, assim, olha para as pessoas, tá? Não fica imerso no seu negócio. Afasta, olha para o seu cliente, tá? E aí, então, você vai usar a tecnologia. Aqui na Zup, por exemplo, a gente tem bem forte esse conceito, como o próprio Érico disse no Open Talks, que precedeu a gravação dessa semana, o diagrama de Venn, né, é mais famoso que o Papa, então eu não vou me estender muito nisso daqui não, mas eu queria só fazer uma observaçãozinha. A marca da Zup nasceu daqui, tá? Então, o diagrama de Venn vem para a Zup, a gente tem vaga. Desculpa o trocadilho. Né? Enfim, eu sempre pedi desculpa pelo trocadilho e vou continuar fazendo. Mas como que a gente continua pensando nisso? Né? Então, são esses pilares conectados e a gente está pensando Lean, tem um pensamento de startup e, de novo, também não estou falando mal do Eric Rice. Não estou falando que o livro dele não resolve as coisas. Se não resolvesse, não vendia tanto, não teria transformado tantas empresas e a gente não estaria aqui falando sobre isso agora. Talvez até tivesse, né? Com uma visão diferente, ele super acrescentou para a gente. Mas olhando bem, construir, medir e aprender, receber alguma coisa, fazer para você ter produtos. Você pega uma ideia, desenvolve a sua ideia, vai ter produto, você vai medir, vai gerar dados e você vai aprender. Tá certo. O que a gente está propondo aqui hoje pega uma hipótese, entende, vê como ela se conecta com a experiência das pessoas, e aí o seu produto nasce dessas experiências, ele serve essas experiências, e aí você mede, entende, conversa, tem dados e aprende e continua o seu ciclo, tá bom? Então, para de criar produto que não resolve o problema, ok? E é sobre isso que a gente vai falar com a Mayra daqui a pouquinho. Eu queria agora, dá licença só um pouquinho, tá, Rony? Claro. Mayra, vem falar com a gente. Eu sou a Mayra, pode colocar a apresentação, Danilo, para a gente seguir. Então, eu sou a Mayra, aqui. Eu sou a Mayra, sou Enterprise Coach, Lean Agile Coach, né? Sou trainer e facilitadora de Lean Inception, Design Sprint, que são técnicas, né? Para você fazer um discovery, outra para você definir, né, produto, definição de produto, Strategic Inception, também é um alinhamento da organização em como quer guiar, e você vai também falar de produto dentro da técnica, e do Management 3.0. Sou consultora do Coletivo Ação. Bom, gente, eu quero pedir permissão para vocês. Permissão para estar guiando esse momento, para compartilhar conhecimento com vocês e também para que vocês se permitam estarem aqui, né? Estarem realmente de corpo e alma. E aí, pessoal? Quando a gente, até o Vander comentou, né, sobre hipótese, ou ideia, produto, e aí? Vale a pena, né, a gente seguir, a gente se perguntar se... E aí, para onde nós vamos? Para onde nós queremos ir?
Vale a pena para a organização, para você seguir em frente? Como fazer isso, né? Então, é interessante entender qual é a visão, qual é o direcionamento, qual é o problema que nós resolvemos. E aí tem uma ferramenta, né, para vocês, uma atividade para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, com foco em produto, do Lean Inception, que o Paulo Caroli usa, que é a visão do produto. Então, ele é uma breve descrição de onde quer levar a sua ideia do produto. Então, é essa frase, né? E aí você vai complementando, ó, para cliente final, quem que você quer atender, qual problema que você quer resolver, pode ter mais de um, né? O nome do produto, qual categoria que ele atende, que benefício, qual é a razão para adquirir aquele produto. Diferentemente, quais alternativas que eu hoje tenho no lugar desse produto? E qual é o diferencial que ele vai ter de mercado? Então, aqui começa a já dar o quê? Trazer uma diretriz, uma visão, um olhar para onde você quer ir, para onde você quer levar. E aí eu trago para vocês, do Strategic Inception, eu e o Andy, que somos autores do livro, da técnica, né, criadores, nós criamos, eu gosto muito da ideia do pitch, né, nós criamos aqui, desculpa, nós criamos também alguns pitches, então pode ser aqui um pitch para produto, também ou serviço existente, então aqui a gente já está falando de entender, aqui a proposta até é nível estratégico, há quanto tempo vê o ciclo de vida desse produto, que segmento ele atende, qual público ele atende, qual é o market share, qual é a receita também e o NPS desse produto. Então, aqui tem uma ideia de entender o posicionamento desse produto versus a organização, né? E até mais fazer um comparativo com outros produtos, se for necessário. E aí tem para atividade, solução, ou até mesmo se você vai criar um novo produto ou serviço, tá? Então, são formas de você criar esse alinhamento, de você ter pessoas ali e aí criando e pensando junto para onde se quer guiar com esse produto, né? E aí faz todo sentido, né? E aí? Esse produto conversa com outros produtos? Conversa com os valores da organização? Conversa com a organização? Que tem que ter sentido, né? Não adianta você estar fazendo um produto que não conversa com a cultura da organização, que não conversa com o propósito da organização. E aí aqui você pode usar o elevator pitch para a organização. Que aí você está começando a fazer esse alinhamento também, tá? Então são formas e níveis, né? Então aqui a gente trouxe de produto, e o produto normalmente é feito por uma organização, tá? E aí, a gente começar a relacionar para onde nós queremos levar o produto, né? Então, a gente fez aqui um alinhamento para olhar para frente, para ver para onde nós queremos chegar. Agora, como que nós chegamos aonde nós queremos chegar? 5W2H, ferramenta da qualidade, sistema total de produção. É simples e daqui já inicia um pensamento, de certa maneira, de planejamento, né? Como, quando, onde, por quê. E aí que o porquê é a razão, né? Que você quer. E aí, uma outra forma, até o Business Model Canvas, ele tem aqui o 5W2H. Qual a proposta de valor que você quer entregar? Dessa ideia, desse produto, dessa frente de trabalho, desse serviço? O que você quer entregar? Quais parcerias necessárias? Qual a estrutura de custos, fonte de receita, segmentos de cliente, né? Então, aqui se conversa muito. A proposta de valor, o que o seu produto entrega, para quem ele entrega. E tudo isso que a gente está falando faz todo sentido com... E aí? Tem um propósito? A sua organização tem um propósito claro? O seu produto tem um propósito claro? Para onde você está levando ele? O que ele atende no mundo, né? E
E aí o Simon Sinek, ele traz, né? Comece pelo porquê. E normalmente ele fala que as organizações iniciam, né, o que elas fazem, como elas fazem, e depois elas encontram o porquê. Então a gente começar a fazer, eu quero criar um produto, mas por quê? Qual é o propósito desse produto? Ele atende o propósito também organizacional? Fazer essa relação, ela é muito importante. E aí eu vou trazendo mais informações sobre isso. Então, ó, Simon Sinek traz, ó, um propósito bem definido é capaz de inspirar pessoas e organizações a agirem. E lá dentro do elevator pitch, quando a gente fala os benefícios, a razão de adquiri-lo, na visão do produto da Leanception, ali a gente pode encaixar o propósito. Então, uma coisa vai estar relacionada com a outra, né? E dentro da gestão 3.0 do Yuga Ampelo, onde tem como base, né, como pilar, liderança e gestão e pensamento complexo, ele traz 6 visões, né, para atuar, para ter uma organização com uma gestão horizontal, onde você tem um sistema adaptativo complexo que se adapta o mais rápido possível. Ele traz 6 visões: energizar pessoas, empoderar times, alinhar as restrições, desenvolver as competências, escalar a estrutura e melhorar tudo. E o alinhar a restrição, tá? E essa visão, é esse direcionamento que a gente falou dentro do pitch até, né? Do propósito. E eu estou trazendo aqui o porquê, né? Por que a gente tem que alinhar com esse propósito? Então, assim, a gente tem que alinhar o propósito de um produto com o propósito organizacional, para trazer esse significado do trabalho das pessoas, para dar sentido no dia a dia. E até mesmo o produto que a empresa faz, para ver se faz sentido com o propósito que a organização se propõe, com a comunidade, beneficiando essa comunidade, até mesmo as partes interessadas, né? E aí, uma das principais responsabilidades da gestão da organização é trazer para o que é o negócio. Tá? Então, trazer esse norte, é um norteador. Então, a gente está relacionando aqui negócio, organização, produto. Se eu quero começar a fazer uma frente nova dentro da organização, qual é o propósito dessa nova frente? Alinha com o propósito da organização? Se alinha, ok. Se não alinha, repense. Né? E aí, ó, fala dentro do Management 3.0, acionistas, conselhos de administração, mercados de ações geralmente pressionam por metas de curto prazo, como crescimento de lucros, mas crescimento e lucros são melhor alcançados a não fazer deles o objetivo principal do negócio. Senão, o que acontece? O propósito da organização é crescer, 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 é igual o propósito de um tumor. Então, a gente fazer referência e pensar, refletir sobre isso, né? E é que a gente está falando, qual é o caminho que a organização quer seguir. E aí, isso vai ajudar a gerar engajamento dentro da organização, porque, ó, time com senso de propósito são mais efetivos que aqueles sem. Novas gerações buscam trabalhos que tenham significado. Então, trazer essa clareza para a organização, isso ajuda tanto no seu posicionamento de mercado, no seu posicionamento interno com colaboradores e colaboradoras, ajudando as pessoas até gerar esse protagonismo, engajamento, né? Toda organização deve contribuir de alguma forma para um mundo melhor, para um grupo de pessoas, que senão ela irá e deverá sair do negócio. Então, a gente está falando que o propósito também é inspiracional, né? Então, o propósito de uma organização deve beneficiar uma parte da sociedade, ela deve inspirar e motivar seus trabalhadores, e ela deve envolver e direcionar todas as partes interessadas. Então, ela traz essa visão para onde nós estamos indo também, né? Está fazendo sentido
tudo que nós estamos fazendo. E essa é uma atribuição, né, uma responsabilidade da gestão. Claro que de todas as pessoas que estão envolvidas, depois em fazer acontecer, mas fazer essa relação, porque a gestão ela é responsável por estar olhando esse sistema todo. Então, o propósito da organização, ela tem que estar ajudando a realmente estar sendo realizado, a guiar esse processo. Tá? E organizações com propósito, além de crescimento e lucro, tendem a fazer mais dinheiro. Então, quanto é bom para a organização ter um significado, ter produtos que tenham significado, ter frentes de trabalho que tenham significado, ter papéis dentro da organização que têm significado. E aí, ó, nada é mais poderosamente motivador que saber que você está fazendo a diferença no mundo. Tem organizações que estão mudando sociedades, né? Porque, de certa maneira, cada organização ela é uma sociedade dentro da sociedade, né? Então, ela pode ser um reflexo de tudo que acontece dentro da sociedade, mas ela também pode fazer a diferença mudando essa sociedade, né? Essa porcentagem. E aí eu trago para vocês o Ikigai, a mandala, que Ikigai significa propósito em japonês, né? E aonde o Ikigai, o propósito, ele está numa intersecção de talento, dinheiro, necessidade e amor. E aí eu vou trazer, dentro do Strategic Inception, nós trabalhamos com foco aí de trazer esse propósito para a organização. Então, no que nós somos melhores, pelo que podemos ser ou somos pagos, né? O que o cliente precisa, o que a organização ama. E aí, na intersecção entre essas frentes também existe aqui, ó, paixão, missão, vocação, diferenciais. Então, mapeando essas frentes, você começa a entender e chegar no seu propósito. Fica mais claro, né? Fazer isso e deixar claro para dentro da organização vai dar todo sentido para frentes de trabalho, para produtos e serviços que serão criados ou que são executados, né? E aí o propósito da sua organização pode estar em uma dessas 4 categorias. Pode ser um bom serviço, então ela melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo. Ela pode ser uma descoberta verdadeira, aprofundar o conhecimento humano. Ela pode estar nessa frente de excelência bela, né? Onde alcançar a beleza é maestria, ajudando aí, né, as pessoas a estar alcançando isso, e coragem heróica, fazer a coisa certa. Então, tem essas categorias que você, dentro desse propósito criado da organização, pode estar atrelada a uma dessas frentes, tá? E, pessoal, se você não sabe por onde começar dentro da sua organização, comece com as histórias da organização. Busca por que ela foi criada? Por que ela existe? Né? E aí o Yoga Pelo traz aí, ó, boas histórias são a cola que mantém juntas as comunidades de pessoas. Que ele traz que a organização ela é feita de sistemas, subsistemas que formam, né, que estão as pessoas que formam as redes. Então, quanto que a gente precisa fazer com que essas redes sejam poderosas, né? E a cultura de uma organização, ela é feita com base nos princípios, nos valores, no propósito, né? Então, aqui um exemplo, a cultura Spotify. Querer ali copiar práticas é algo superficial da organização, porque o que está por trás de squad, tribos, chapter, guildas, são os valores, inovação, colaboração, ser apaixonada, sincera, brincalhona, os princípios, autonomia, colaboração, potencial, diversidade, longo prazo e aprendizado. Então, trazendo toda essa frente que a gente está falando aqui dentro de uma organização, é ter o quê? Times autônomos para estar atuando e ir se aproximando do usuário, da usuária, para conhecer, para ter liberdade de experimentar e ver o que faz mais sentido, em vez de só ser tirador e tiradora de pedido,
Então, a gente está falando desse discovery, dessa descoberta, que isso vai ser um fluxo de aprendizado contínuo, né? E faz todo sentido. A gente está falando de inovação, e inovação não é tecnologia. A inovação é uma ideia que vai ter uma ação e ela tem que ter um resultado, mas a inovação ela é um processo comportamental e social dentro da organização. E não adianta eu fazer inovação para o meu cliente externo se eu não faço inovação dentro de casa. Não faz sentido, não conversa, né? E a colaboração ela é essencial para isso. Olha como tem cultura aqui por trás, né? Que é o que eu acabei de falar da cultura Spotify, né? E faz todo sentido também quais competências vão ser trabalhadas dentro da organização, quais competências que podem estar sendo buscadas também quando for contratar as pessoas, e aí isso pode estar envolvido com até os valores da organização, né? Lembrando que competência é conhecimento, habilidade, atitude e o mais C, o cognitivo, né? Então, a pessoa saber fazer, querer fazer, vontade de fazer e aprender a se adaptar a cada desafio, você está aprendendo coisas novas. Então, as competências de empreendedorismo, criatividade, liderança, trabalho em equipe, facilidade no relacionamento interpessoal e habilidades de comunicação. Isso vai ajudar a organização a ter inovação, a organização ter um Agile Mindset, Lean Mindset, ter esse processo de discovery constante, que isso faz com que você desenvolva um produto que tenha mais product market fit, né? Encaixe ter um encaixe melhor, né, com o mercado, com as necessidades do usuário e da usuária. Gente, quero agradecer o convite, eu apoio a diversidade na TI, não só na TI, em qualquer lugar, tá? Agradecer o convite do Wander, da ZUP, parabéns aí pela iniciativa, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada, tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Valeu. Bom, a Mayra falou ali muito sobre propósito, sobre como a gente identifica, como a gente busca isso. Ela citou, inclusive, esse livro aqui, que é incrível, que vale muito a pena. E a minha convidada de agora também tem tudo a ver com isso daqui, né? Mas por que ela citou isso daqui? Qual é o grande conceito desse livro? É sobre o propósito transformador massivo. Então, a gente já sabe que a gente quer transformar, a gente já achou o nosso propósito, e o massivo tem a ver com o quê? Com o tema de agora. O tema de agora que é o tamanho do mercado, quantas pessoas a gente quer atingir. Se a gente quer atingir só um nicho, se a gente quer já olhar como a gente se projeta, e para isso, eu vou chamar aqui a Lu. Oi, Lu. Oi, Dan. Você quer apresentar para a gente? Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Luciana Barroso, eu sou Head de Business Transformation na ZUP. Eu sou uma mulher branca, estou morena, estou de cabelo preso e uma blusa aqui estampada. Então, bora lá falar de mercado. Boa. Tá bom. E aí, Lu, você quer começar? O que você acha? Eu já trago alguns insights aqui. Você começa, eu vou comentando você. Uhum. Uma coisa que eu faço, às vezes, assim, só para começar com um olhar mais simples sobre tamanho de mercado, às vezes, quando você vê sua ideia, é você tentar posicionar onde é que você está. Mas isso ainda, você não tem nenhum número, você não faz a menor ideia de quantas pessoas, o quão financeiramente ele é viável também, né? Então, quando você pensa em tamanho de mercado, vem o conceito, quando a gente pensa em produto mínimo, a gente tem o conceito do MVP. Quando a gente pensa em tamanho de mercado, a gente pensa no produto economicamente viável. Então, acho que isso está totalmente ligado à viabilidade econômica do seu negócio, por isso que a gente está chamando esse tema aqui agora. O que eu faço para simplificar as coisas, às vezes? Às vezes, tipo, a gente veio ali do comecinho, eu tenho uma ideia, ela serve para essas pessoas, eu imagino que sirva para essas pessoas, e às vezes você tem que se posicionar aqui, do tipo, existem todas as pessoas do mundo, vamos pensar que a nossa ideia é sobre educação. Eu tenho educação. Educação pode estar dentro de carreira também, então eu vou pôr educação dentro de carreira.
Então, eu tenho carreira, eu tenho educação, aí minha ideia é para pessoas que estão desempregadas, já adultas, e querem buscar um mercado novo. Então, eu já estou falando que é educação dentro de carreira para formação de adultos, e aí eu posso escolher um nicho também na área de trabalho. Eu vou falar, por exemplo, que é em tecnologia. Então, eu estou falando de pessoas adultas em tecnologia, e eu posso ainda falar em grandes centros, e então eu vi, entendendo onde eu quero atuar, até eu chegar num lugar mínimo para experimentar, e então também começar a entender como que eu escalo. Tem uns conceitos que a gente pode pesquisar um pouco sobre tamanho de mercado. Você vai encontrar bastante um TAM, não é a TAM, transportes aéreos, é de Total Available, eu estou péssimo em inglês, mercado total disponível, tá? E tem o SAM, um pedaço de mercado para você atuar, e tem o Target Market. Então, o Target Market é assim, tipo, eu estou aqui, eu vou começar por aqui, tá? Então, se você for buscar dados de mercado, de estimativa de população e conseguir, através até de entidades de classe, conseguir um número médio, você vai estar trabalhando em cima de uma média, e quanto mais próximo você chega do seu target market, mais é um chute, e a partir desse chute, você pode jogar seu ticket médio ali, tem uma estimativa de grana que pode estar próximo do que de onde você vai atuar. Então, entendendo que você tem esse target market e você tem um total do mercado, aí você vai começar a olhar em volta e entender um pouquinho o quão provável o seu mercado, a probabilidade que o seu mercado tem de se relacionar com outros. E aí a gente sai de um conceito que é de pipeline. Eu tenho um produto, vou desenvolver e entregar, então eu tenho uma linha de produção específica, e eu trago uma outra indicação, esse livro aqui, que ele traz um conceito que é de plataformas. Tá? O que é uma plataforma? O que é uma plataforma? Por exemplo, a Apple deixou de ser uma empresa que faz computadores, e ela lançou um telefone que fazia 3 coisas quando foi lançado, o discurso incrível do Steve Jobs. Então, hoje você vai dizer o que é a Apple hoje. Ela faz computadores, ela faz relógios, ela faz telefones, ela é uma plataforma que emprega pessoas que desenvolvem software para os seus sistemas. Ela é entretenimento, ela fornece conteúdo, e ela foi correlacionando todos os mercados dela a partir do computador. E tem outros conceitos também, além desses, assim, de lugares de experimentação e lugares onde você pode entrar com o seu produto. Inclusive, um deles é o de mar azul, mar vermelho, e a Lu pode falar um pouco melhor sobre isso com a gente. Então, quando a gente fala de mercado, eu gosto muito desse conceito do Oceano Azul, né? O Oceano Azul é um conceito que ele veio do livro A Estratégia do Oceano Azul, né? Um livro até antigo, já deve ter acho que uns 10 anos, ou mais, mas ele traz um conceito que eu acho super interessante quando a gente fala de mercado, que qual que é o conceito principal do livro, né? Ele fala sobre da onde que vem o que ele chama de Oceano Azul. Então, ele faz uma comparação entre o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, né? O que ele chama de Oceano Azul e o que ele chama de Oceano Vermelho. O Oceano Azul é quando você entra em mercados que ainda não estão explorados, né? E o Oceano Vermelho é onde você está no mercado, onde você tem uma concorrência muito grande, onde você tem, então ele brinca com essa referência ao vermelho, né, que é onde você tem um sangue escorrendo, né, que é quando você sangra preços, sangra pessoas, então está relacionado a isso. E o Oceano Azul é quando você entra em novos mercados que não estão explorados, que não tem concorrentes, ou não tem concorrentes estabelecidos, e é onde você consegue nadar de braçada, né. Então, o conceito desse livro ele traz, e eu gosto muito desse conceito, de a gente estar constantemente buscando qual que é o oceano azul do nosso negócio. Onde está o oceano azul daquele negócio que eu estou operando, ou dentro desse meu negócio, quais são micro-oceanos azuis que eu posso ter, né, novas vertentes, novos produtos, olhando para essa questão de aonde eu não tenho concorrente, aonde os concorrentes são fracos ou operam mal, ou não é um mercado bem atendido, né? Então, quando esse conceito quando você passa a pensar nesse conceito de oceano azul,
eu saio da questão de me preocupar em como que eu venço o meu concorrente, que é um oceano vermelho. No oceano vermelho eu estou o tempo inteiro olhando qual é o preço que ele tem, como é que eu faço um preço melhor. Eu saio desse conceito do oceano vermelho e vou buscar um oceano azul. Né? Então eu paro de pensar em como eu venço o meu concorrente e começo a pensar como eu busco mercados novos que não estão sendo atendidos ou não estão sendo bem atendidos. Tá? E aí é importante falar que nesse conceito de oceano azul, claro, uma vez que você entra no oceano azul, no princípio você está sozinho naquele nascendo, você está no oceano azul, a tendência é que com o tempo você começa a ter concorrentes, ele se torne um oceano vermelho. Mas entre você estar no oceano azul e ele chegar no oceano vermelho, você já se estabeleceu, você criou o mercado, você errou, você aprendeu. Então, você está na frente daqueles concorrentes que estão entrando, criou marca, se estabeleceu como marca. Então, esse conceito de oceano azul é um conceito de você buscar novos mercados que ainda não existem, não é tanta concorrência, ou pessoas que estão operando muito bem. Um exemplo, vou dar 2 exemplos aqui de empresas que fizeram isso bem, foi, por exemplo, as empresas de low cost de aviação. Então, você tinha grandes players trabalhando na parte de aviação, operando nessa parte de aviação, e quando empresas low cost, elas entraram exatamente nesse oceano azul, que eram o quê? Tarifas mais baixas, com um serviço super básico, para que eu pudesse ter essas tarifas mais baixas, e aí elas navegaram por muito tempo no oceano, quem entrou primeiro navegou por muito tempo no oceano azul, porque a concorrência era muito baixa, porque você tinha uma diferença de prestação de serviço. E aí depois vieram as outras, e aquilo virou um oceano vermelho. Esse é um exemplo, e o outro exemplo que eu acho também muito interessante é, por exemplo, as Casas Bahia, quando elas entraram no mercado. O mercado, antigamente, ele era muito focado, muitas vezes ainda no público na classe AB, né, onde as pessoas têm um pouco a mentalidade que é onde as pessoas têm dinheiro e tal, enfim. Então, o que as Casas Bahia olharam? Elas olharam e falaram que ninguém está atendendo bem a classe CD. E eles entraram e se posicionaram na classe CD. Então, quando eles entraram, isso era um oceano azul, depois vieram outras e virou um oceano vermelho. Mas faz esse conceito de eu sair da onde eu tenho muito concorrente, paro de pensar em como vencer o meu concorrente, para onde eu busco novas oportunidades, tá? Como eu busco novos mercados. Então, eu gosto muito desse conceito do oceano azul, esse livro eu acho uma ótima indicação quando a gente fala em buscar mercado. Legal, e uma coisa interessante também, né? A Lu falou sobre concorrente, e a gente vai falar bastante de concorrente daqui a pouco, e um ponto que eu queria trazer é que ter concorrência ter concorrência ruim é uma ótima oportunidade. Então, o mercado está saturado de opções ruins, cai matando, e você tem habilidade para resolver isso bem, ótimo, excelente, um puta diferencial, mas é assim, você olha para a concorrência, mas também, inclusive a gente vai falar de concorrência aqui, o Dani e a Rê vão falar logo em seguida, pouco depois a Lu vai continuar aqui, mas o gancho que eu queria deixar aqui também agora, além da gente pensar nisso, em oportunidades com a concorrência, quando a gente for investigar, é a gente olhar um pouco para esse novo comportamento, né? Se a gente está falando de nicho, de repente o público AB é um nicho interessante, qual nicho a gente tem, o que de repente esses novos comportamentos das pessoas, o próprio corona, o home office, todas as coisas que estão para vir, como vem mudando o mercado para que a gente se antecipe e com esse novo comportamento e entenda o tamanho do mercado previsto, né? Que talvez ele nem existe. E eu gosto muito do conceito de nicho, sabe, Wander? O que é um nicho? O que é um mercado de nicho? O que é um nicho de mercado? Né? O nicho de mercado é um mercado que tem necessidades específicas e que geralmente não estão ou explorados comercialmente ainda, ou não são muito explorados comercialmente. Né? Uhum. Pode falar, e nicho não necessariamente você está falando sobre o mercado pequeno. Tá? Isso é muito importante deixar claro. O nicho pode ser um mercado que potencialmente tem um crescimento muito grande. Mas ele é o quê? Ele tem necessidades específicas que não estão sendo atendidas. Então, eu gosto muito, quando a gente começa um negócio, eu gosto muito de começar com o mercado de nicho. Né? Por quê? Porque você consegue ter uma interação maior com o seu cliente, você consegue entender melhor as necessidades dele, e assim você consegue ter clientes mais rápido e mais próximos, você tem clareza do que ele precisa. Você cria o cardume, né, que a gente vai falar sobre cardume, então você cria essa comunidade, que também a gente fala muito nesses
nesse momento que a gente está, que é você conseguir criar uma comunidade. Então, quando você está no nicho, você consegue também trabalhar essa questão de comunidade. Então, eu gosto muito do conceito de nicho, né? Sim. Vou até um exemplo aqui de nicho, que é uma empresa, por exemplo, chamada Lady Driver, que é uma empresa que ela faz o quê? Ela faz o serviço que o Uber faz, só que ela é focada em mulheres. Tanto passageiros quanto motorista são 100% mulheres. Então, o que é o Uber? Já estava consolidado. O que ela foi? Ela foi e nichou no público feminino, que existia uma demanda que não estava sendo bem atendida, né? Tanto motoristas quanto passageiras. Então, eu gosto bastante desse conceito de nicho. E legal do conceito de nicho também é que tem uma prática em design thinking que o pessoal chama de diagrama de afinidade. Por exemplo, o nicho ele é um mercado similar ao do Uber, mas ele tem a afinidade. Então, o diagrama de afinidade ele traz, se não me engano agora, depois eu posso fazer uma cola, mas ele fala de afinidade, ele fala de similaridade, de dependência e de proximidade. Então, assim, olhando para esses 4 fatores, ele é similar ao Uber, só que ele tem afinidade com o público feminino. E aí, por exemplo, a gente pode pensar também em proximidade, uma coisa que está perto do universo feminino também, e coisas que estão dependentes, né? Então, por exemplo, uma coisa de dependência é o que a 99 fez, criou um cartão de crédito para o motorista, ele depende do dinheiro cair na conta, então ele viu uma oportunidade a partir dali. Então, são muitas coisas para a gente olhar, o nosso tempo já estourou, e eu vou aproveitar que a gente, inclusive, já falou de novos comportamentos como oportunidade para expandir nosso mercado, e eu vou deixar a bola com você para você continuar aqui, tá bom? Vou deixar você, e aí você toca o tema já sobre o que é o futuro, o que está acontecendo daqui para frente, como a gente pode fazer para crescer. Ok? Então tá. Obrigada. Fui e fica com você. Obrigada. A gente já falou vocês já falaram bastante de mercado, né? Quando a gente fala de mercado, então, a gente precisa trazer um cenário um pouco mais amplo na parte de negócios e na parte de mercado. Por quê? Porque a gente está muito acostumado a a pensar no mercado, a fazer soluções, a pensar em alternativas, considerando as variáveis de mercado que a gente já conhece, né? A gente tem muito essa mania não, fomos condicionados a pensar no que a gente tem e projetar um futuro baseado nisso. Então, eu olho para frente e falo, o futuro vai ser mais ou menos parecido com o que eu tinha lá atrás, né? Então, a gente projeta o futuro como se fosse uma réplica do passado, com alguns ajustes, mas tendo isso como base. Só que o momento que a gente está vivendo hoje não é mais esse momento, né? O momento que a gente está vivendo hoje é um momento de muita mudança. E esse momento de muita mudança não é só lá na frente, é muita mudança que está acontecendo agora, né? Isso é o que a gente chama, e muita gente já deve ter escutado falar, que é o mundo VUCA, né? O que é o mundo VUCA? VUCA é uma palavra, um termo, uma junção de termos que vem do inglês, né? Que ele vem de volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Isso em português, ele significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O que são cada um desses termos, né? A volatilidade é a velocidade com que as coisas mudam. A gente hoje vive, entramos no mundo tecnológico, né? A 4ª revolução industrial, que tanto se fala. O que é isso? É baseado num crescimento muito tecnológico e um volume de informações que a gente nunca teve na história antes. Então, a velocidade com que as coisas mudam é muito rápido, tudo muda muito rápido. Então, esse é o V do VUCA de volatility, né? De volatilidade. Isso gera um cenário de muita incerteza, né? Que é essa velocidade que tudo está acontecendo, faz com que a gente olhe e fale, e aí? O que eu faço? O que eu tenho agora? Está tudo mudando muito rápido, as coisas estão trocando rápido, as decisões são feitas rápidas, coisas novas acontecendo muito rápido. Então, isso gera esta incerteza, né? O terceiro, que é o C, que é a complexidade. Então, a gente tem hoje muitas informações, muitas variáveis, muitos cenários possíveis, muitas possibilidades. Então, isso traz um cenário de uma complexidade que a gente não tinha. A história humana, isso não existia com a grandeza que isso existe hoje, né? Então, isso gera toda essa complexidade que a gente tem hoje em dia.
E o último, que é a ambiguidade. O que é a ambiguidade? A ambiguidade é, a gente não tem mais uma resposta certa. O que a gente tinha antes, a gente tinha um passado, quando você tinha um passado, você conseguia replicar o futuro baseado no seu passado, porque a velocidade das mudanças era muito lenta. Agora a velocidade das mudanças é muito rápida. Então as coisas mudam muito rápido, então você não usa mais o passado para projetar o futuro. Portanto, você não consegue mais saber quais são as respostas do que você está fazendo. Então, essa ambiguidade faz com que você tenha diferentes caminhos, diferentes possibilidades, diferentes cenários, diferentes respostas, né? Então, isso é a ambiguidade de quando a gente fala do mundo VUCA. Isso está totalmente ligado à insegurança, totalmente ligado à velocidade de tudo, né? Então, esse é o mundo que nós vivemos hoje. Esse é o mundo VUCA. Isso que é o significado do VUCA. E eu gosto muito de usar o momento que a gente vive hoje, que é um momento de pandemia, como um exemplo real para a gente, de quem achava que não, o mundo VUCA é só lá na frente, é só para quem está em tecnologia. E o momento de pandemia que a gente vive hoje, ele traz um exemplo claro para nós do que é o mundo VUCA. O momento de pandemia é um micro exemplo executável de um mundo VUCA, né? O que é isso? A gente não tem... Tudo mudou muito rápido, então a minha vida estava acontecendo, de repente todo mundo teve que mudar radicalmente as suas vidas, ninguém tem certeza do que fazer, como fazer, eu não tenho informações suficientes, ou eu tenho muitas informações, que informação eu confio, qual informação eu deixo de confiar. Então, tudo isso traz esse cenário de muita incerteza, o que é certo, o que é errado, é o remédio X, é a máscara Y, é eu sair, é o contato, é o não contato. Quer dizer, todo um cenário muito mais de incerteza, de insegurança, né? E com uma ambiguidade, quer dizer, afinal, o que é certo? Afinal, qual que vai ser o resultado de tudo isso? A gente não sabe, a gente está aprendendo ao longo do caminho. A situação de pandemia, ela é um experimento para nós do que é o mundo VUCA, que na verdade é um mundo que nós já vivemos. A gente só, muitas vezes, não realizou ainda que isso estava acontecendo. Então, a pandemia, ela é até um pouco uma analogia a isso. Bom, então, entendemos que as mudanças são reais, atuais e profundas, né? Elas estão acontecendo hoje, não estão acontecendo lá na frente. Então, para criar um negócio, a gente precisa começar a olhar para outros cenários, outras variáveis, que não só aquelas que a gente estava acostumado a olhar antes. Agora tem um cenário mais complexo, né? Mais complexidade. Então, eu vou trazer aqui 3 coisas que são muito importantes para se olhar quando a gente fala em criar um negócio, né? Uma vertente cultural, é a primeira, tá? Então, o comportamento das pessoas mudou muito, em muito pouco tempo. Parece óbvio para a gente, mas na hora que a gente vai fazer um negócio, a gente faz um negócio ainda com a cabeça que a gente tinha lá atrás, com as expectativas, os canais, do que a gente tinha lá atrás. E a tecnologia, o celular mudou totalmente isso, né? Hoje em dia, tem uma pesquisa que diz que mais de 80% das pessoas preferem esquecer a carteira em casa do que o celular. E eu acho que você vai ser a mesma coisa. Comigo com certeza. Prefiro esquecer a carteira do que esquecer o celular. Até porque eu boto o cartão de celular e está tudo ótimo. Então, tudo isso mudou, né? Mas não só essa questão da tecnologia, do celular, é uma mudança realmente social, né? Então, é muito importante a gente entender qual que é o momento que a gente está. O que está acontecendo socialmente em volta da gente, para a gente entender como é que funciona o negócio e o que vai impactar o nosso negócio. Porque ele vai impactar em linguagem, ele vai impactar a forma de trabalhar, o que eu vou valorizar na minha empresa ou não, o que eu vou dar mais valor para o meu propósito, qual que é o posicionamento que eu vou dar, quais as parcerias que eu vou fazer. Então, algumas coisas que estão, por exemplo, muito fortes nesse momento que a gente está, tirando até a questão atual de pandemia, né? Empoderamento é uma coisa que está super geracional, que está muito nesse momento que a gente está. Falar sobre colaboração também é uma coisa que está super neste nosso momento. Sustentabilidade, equidade de gênero, então também são coisas que são super importantes a gente observar, para a gente falar inclusive de posicionamento, para a gente falar em como que a gente quer colocar o nosso produto, o nosso serviço, e como é que a gente vai se relacionar com as pessoas, empresas, e o que quer que seja. Então é importante também levar em conta quais são os hábitos, valores, comportamentos atuais que a gente tem. Segundo ponto, consumo. Tem a ver um pouco com cultura, mas faço um enfoque um pouco mais forte aqui em consumo, né? A maneira da gente consumir mudou radicalmente. A pandemia acelerou isso, mas, de qualquer forma, ele já vinha em um momento de mudança muito forte. A forma de consumir, o que consumir, quando consumir, como. Existe já linhas que falam de um consumo mais baixo. Então,
esta forma é muito importante a gente observar e se conectar com isso, né? E aí aqui eu trago só alguns exemplos do que são isso. Então você tem, por exemplo, uma mudança de um consumo que antes era face-to-face para um face-to-tech-to-face. Então antes eu consumia diretamente, agora eu passo pela tecnologia para fazer um consumo, para consumir alguma coisa. Omnichannel, né, que é super importante quando você está olhando um negócio, quando você está trabalhando um serviço, você começar a olhar como que é essa questão de omnichannel. Delivery, né, de novo, o momento trouxe isso mais forte, mas isso já vinha, já era uma tendência muito grande. Depois, no finalzinho, eu vou falar até de um case que eu acho super interessante, que é o case da loja Amaro, eu conto um pouquinho mais no final, que explora um pouco essa visão do delivery. Então, segundo fator super importante para a gente observar é consumo, mudança nos hábitos dos consumos. E o terceiro ponto, são mais, mas eu acho que esses são 3 super importantes, são as tecnologias que estão chegando, as tecnologias que já estão acontecendo, as tecnologias que já estão acontecendo no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem percebe que são tecnologias novas, porque a gente foi mudando junto com elas ao longo do tempo, né? Então, prestar atenção nessas tecnologias, quais estão sendo criadas, quais estão sendo incentivadas, quais estão sendo desenvolvidas, e entender ou como eu pego uma carona nesse crescimento, ou como elas podem impactar o meu negócio, né? Então, algumas, como exemplo, a realidade virtual já vinha num crescimento, a pandemia vai acelerar isso demais, a questão de isolamento, a questão da gente estar se comunicando com as pessoas à distância, então, a gente tem uma aceleração muito grande de realidade virtual. Então, como que isso vai mudar o seu negócio? Como vai mudar a sua relação com quem compra, com o seu cliente, né? Um outro é drone. Drone também é uma tecnologia que tem tido um grande investimento. Isso impacta o seu negócio ou não impacta? Outra, carros autônomos, né? Carros autônomos parece para a gente que é um pouco mais distante, mas sim, tem muita tecnologia sendo investida nisso. E aí pensar só, se você está criando um negócio para pessoas que estão em trânsito, né? E aí chega o momento de carros autônomos, como que eu cresço? O que acontece com o meu negócio? Ele morre, né, ou eles diminuem, então a minha taxa de crescimento, a minha possibilidade de crescimento se reduz para uma coisa que já está no radar, já está acontecendo, já tem frentes muito fortes, muita gente investindo nisso. Então, é importante estar ligado, conectado com essas tecnologias, né? Então, é importante você entender se você está criando um negócio para agora, se você está criando um negócio para uma coisa que já foi. Então, isso é super importante. Um exemplo claro, clássico, e agora mais óbvio, é home office. Home office veio para ficar, talvez não uma proporção que todo mundo vai ter home office, mas sim, a gente vai ter um aumento muito grande de home office. E aí, se você é um restaurante ou um café que fica ali na Vila Olímpia e que estava indo relativamente bem, Vila Olímpia é um lugar muito cheio de escritórios, de muita gente andando, circulando, você tem um café que está lá, no momento de home office, as pessoas passam a trabalhar mais de casa, você reduz o trânsito de pessoas, né? Em compensação, quem você pode investir, por exemplo, em delivery, porque as pessoas continuam em casa, né? Se elas estão em home office, elas estão trabalhando em casa, será que elas querem cozinhar? Será que elas vão gostar de receber comidas diferentes? Então, são formas diferentes de você olhar para estas mudanças que estão acontecendo, já estão acontecendo atualmente. E aí tem algumas tecnologias que eu quero falar um pouco também, né? Muito por cima, mas que eu acho que são muito importantes para todo mundo entrar em contato. Pelo menos para você entender se aquilo vai ou não impactar o seu negócio. Então, tem algumas que já são frentes super em desenvolvimento, né? Então, eu falo aqui de robótica, impressora 3D, drone, que eu já comentei, inteligência artificial, tem crescido muito, realidade virtual, também já comentei, big data, tomada de decisão baseada em dados, genética, para quem está nessa parte de mais ligado a isso, está tendo um desenvolvimento muito grande, muito acelerado na parte de genética, blockchain, que é uma tecnologia que ainda está promissora, ainda está muito incipiente, mas que é importante se acompanhar, e o que é chamado IoT, né, que é inteligência das coisas, que também isso já vem sendo realizado, e a gente às vezes não percebe. E também prestar atenção a algumas tendências. De novo, antigamente a gente fazia um negócio, a gente não precisava prestar tanta atenção em tendências, era mais quem estava muito mais olhando para este caminho, né? Era importante, mas talvez não tanto. Hoje as tendências chegam muito rápidas, e a gente acha que a tendência ela já está acontecendo hoje, né? Então eu trouxe aqui também, menciono aqui algumas delas, tem bastante conteúdo na internet, tem bastante conteúdo em vários lugares,
mas para mencionar digitalização, então você digitalizar as coisas, personalização e obter as coisas muito mais personalizadas, data-driven, então a gente começar a tomada de decisão baseada em dados, automação, desintermediação, eu acho super interessante, que é você tirar o intermediário de negociações que aconteciam. Então, este é um movimento, uma tendência também que já está acontecendo. Então, para finalizar, busque entender essas variáveis, busque entender o que está acontecendo no contexto que a gente tem hoje, no contexto social, no contexto econômico, no contexto de consumo, no contexto de tecnologia, para você não criar um negócio voltado para o passado / presente, mas sim criar um negócio do presente / futuro, de algo que está acontecendo hoje, mas que ele vai crescer, né, que ele já está em direção ao que está chegando, ao que está hoje e ao que está chegando, e não algo que é focado no que a gente tinha antes. E aí eu queria trazer 2 exemplos que eu acho super interessantes, né, um eu mencionei agora há pouco, que é da loja Amaro. Amaro é uma loja de roupas, para quem não conhece, é uma loja de roupas onde, qual que é o conceito deles? Você entra na loja, prova, eles têm uma loja online forte, né, um e-commerce forte, mas ele tem loja física também. Você entra na loja, prova uma roupa, gostei dessa roupa, gostei desse tamanho, faz o pagamento e sai da loja sem nada. Eles entregam a sua loja, a sua compra em casa. Então, você vê que eles já trabalham com um conceito de delivery, de você, tem um conceito por trás super interessante, né, de você ter economia de custo. Então, gosto muito do conceito da Amaro, que já está olhando para frente. Antes mesmo, importante dizer isso, era antes mesmo do momento atual. E o segundo exemplo, eu vi uma vez um quiosque no shopping, que é o shopping na frente do Shopping Morumbi, um quiosque em que ele tinha, a gente traz aqui algumas fotos, mas ele faz o quê? Ele tem, em vez de você ter um aluguel de uma loja enorme como uma Casas Bahia, né, para você vender secador, micro-ondas, ou eletrodomésticos e tudo mais, ele é um quiosque pequeno, onde você tem fotos e cards dos produtos, você tem 1 ou 2 vendedores, você tem toda a descrição do que é o produto, então você olha um cardzinho desse tamanho, vê o que é o produto, se interessa, paga, e eles entregam na sua casa. Você tem uma economia de custo gigantesca aqui, né, e você está trabalhando com elementos que já tem hoje. Então, são 2 exemplos que eu acho super bacana para trazer esse contexto como um todo. Seguinte, Lu, obrigado, mas você vai voltar daqui a pouco também, então vamos falar um pouquinho sobre os próximos passos agora. A gente entendeu a complexidade, a gente talvez já esteja caminhando para ter uma visão sobre o propósito que a gente tem, porque acho que para ter mais clareza do propósito a gente precisa muito do dia 2, e ainda não fomos para lá, e a gente vai planejar um pouquinho sobre como ir para esse dia 2. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma lição de casa mínima, para a gente olhar o que tem de dados por aí, o que tem de informação por aí, o que já é falado sobre tudo isso que a gente falou de mercado para lá, mercado maior, risco, propósito, equipe, tudo que você precisa para pensar a pesquisa. Bom, primeiro, dados. Se você for olhar dados de mercado, tenha cuidado. Quando eu for falar de experimentos, já leve em consideração que você está experimentando os seus próprios dados e não trabalhando só com dados de mercado. Ele é mais arriscado, mas ele te direciona. Então a gente vai falar agora sobre pesquisa e concorrência. Em seguida, a gente fala de experimentos, que eu já vou ter uma ideia do que eu quero experimentar, para que então também eu possa planejar como eu vou para campo, como eu vou falar com as pessoas que vivem esse problema para eu emergir de fato nisso. E talvez até o meu pitch, que é o fechamento da aula de hoje, ainda seja dependente do dia 2, tá bom? Então agora está com você, Danilo, está com você, Renata, e manda ver. Olá, tudo bem? Eu me chamo Renata e espero que vocês estejam bem. E agora eu e o Danilo, a gente vai falar um pouquinho sobre Desk Research e benchmarking dentro do processo de discovery. Olá, eu sou o Danilo, eu sou o UX Researcher aqui na ZUP. E a gente ouviu agora um pouco do Vander comentando sobre como você faz para organizar um pouco a questão de tipos de pesquisa e como você pensa num plano para isso. A gente está aqui para falar um pouco de Desk Research, e eu acho que para iniciar é importante pensar que
Desk é muito além do que só dar um Google. Tem muitos caminhos que a gente pode usar para poder se aprofundar nos dados secundários. Pensando, falando sobre dados secundários, o que é Desk Research nesse ponto, né? Ao invés de você iniciar uma pesquisa, quando você já tem alguns pontos, algumas hipóteses que foram levantadas, a Desk ela te ajuda a olhar dados secundários. O que tem, que já foi feito com outros estudos, com cenários próximos do seu. Então, basicamente, é você fazer esse processo de imersão mesmo, de olhar um pouco via N formatos, como que você consegue olhar esses dados. Quando a gente fala desse processo, né, o início aí da parte de discovery, é interessante pensar também no processo de design thinking, no mindset de design thinking, que é algo que vai acabar passando um pouco por todas as 5 aulas que a gente vai ver aqui com esse programa. E a gente acaba ficando um pouco condicionado, às vezes, em pensar em problemas já a partir direto para a solução, e quando a gente pensa nessas etapas do mindset de design thinking para poder entender o melhor formato e como você passa por uma ordem para conseguir chegar a hipóteses e validações delas, a gente tem alguns pontos importantes de pesquisa aí dentro. E Desk Research está aqui para isso, nesse começo. Eu queria perguntar para a Renata. Rê, quando você pensa em Desk, o que você costuma ver, por exemplo, no sentido de fonte, diante de todas as possibilidades de dados secundários que a gente tem aí? Como você faz? Danilo, só um ponto que eu quero complementar que o Wander falou um pouquinho antes, que é essa imersão que a gente dá no Desk, né? Às vezes você não vive o cenário do problema, e o Desk, provavelmente esse é o seu primeiro mergulho nesse espaço do problema, né? Do problema. E aí, falando sobre fonte, Danilo, a gente tem diversos tipos de fontes, né? A gente tem dados oficiais que a gente pode olhar, né? E aí a gente pode olhar IBGE, Censo, o Ministério da Economia, e também tem algumas fontes específicas. A gente pode também olhar institutos de pesquisa especializados em algum segmento, né? Se a gente for olhar para banco, né? Ou empréstimo, quais são os dados que a gente tem desse segmento específico. Um pouco do que a Lu falou, às vezes é bom olhar para a tendência, né? Olhar o que está acontecendo dentro daquele segmento em perspectiva de futuro. Uma outra coisa que provavelmente a Lu falou, que é bem legal, é pensar, será que o futuro está acontecendo em algum lugar, né? Então, e como que isso se encaixa dentro do seu contexto? Outra fonte que eu adoro é usar a rede social, procurar um influencer, procurar um especialista, ver se esse especialista fez um TEDx, se tem algum grupo no Facebook falando sobre esse assunto ou vivendo esse problema, talvez um grupo no WhatsApp. E outra fonte que é muito legal são os livros, mas nem sempre a gente tem tempo para ler todos os livros para aquela desk, né? Então a gente pode procurar um resumo do livro ou procurar aqueles resumos de 12 minutos que também tem dos livros. E outra fonte importante em Desk são as notícias, porque é importante acompanhar o que está acontecendo hoje, né? Então, ir no Google, separar por notícias recentes, que às vezes saiu uma tecnologia nova, às vezes saiu uma legislação nova referente a esse segmento, e se manter atualizado sobre isso, né? Só que, assim, tem muita fonte, e a gente precisa tomar um outro cuidado, e o Danilo vai contar um pouco mais sobre isso. É importante pensar quando a gente olha e encara esses diversos formatos de conteúdo, diversas fontes. Quais fontes eu escolho? Quais fontes são confiáveis? E às vezes confiáveis não necessariamente no extremo da fake news, que de fato é algo que não é interessante, mas é confiável para você também poder olhar a seriedade da informação que você está trazendo para colocar dentro dessa descoberta, então, dentro desse produto, desse processo, dessa jornada, do que você está tentando descobrir exatamente. É interessante pensar em fontes confiáveis. A Rê, por exemplo, acabou de colocar N pontos que são interessantes para a gente pensar, porque algumas fontes acabam, por exemplo, quando a gente pensa em Brasil, muito provavelmente pode ser que você tenha desdobramentos de censos que já são de um escopo um pouco maior, e você consegue ter desdobramento que vai se aplicar a uma questão de mercado financeiro ou de comportamento de maneira geral
de um determinado momento da sua jornada, ou quando você está falando de um nicho específico. Então, esses censos, eles são interessantes. Mas você tem também outros N formatos, e é interessante pensar que você precisa aprender com essas pessoas que já fizeram esses estudos, e, se possível, aprender com quem já fez e faz bem. Então, dentro desse nicho, desse segmento, dentro desse local, quais são os institutos de pesquisa que fazem algo focado, por exemplo, para tendência, para moda, produto, varejo? Como você também acaba passando por esse processo de imersão profissional, pessoal, de conseguir entender um pouco de onde você pode buscar essas informações. Então, acho que quando você pega esse contexto de jornada, de problemática, que você está tentando entrar um pouco, é importante parar e olhar assim, né? Tá, quais lugares eu vou buscar, onde eu consigo entender com especialistas, e acaba sendo muito olhar para esses pontos que a Rê coloca de fonte e validar para ver se elas estão, quais delas têm informações mais precisas ou mais recentes, ou dados muito específicos, mesmo que estejam um pouco mais no passado. E é importante também esse cruzamento de informações para que você consiga tirar um pouco de viés, para que você não vá tentar buscar e tentar olhar mais informações sobre uma desk que você esteja fazendo, com um determinado viés de validar ou de resolver o seu problema, para que você também tire esse seu olhar e que você esteja mais focado em cruzar as informações e ver pontos ali de tendências entre elas e pontos que estejam com similaridade, para conseguir entender o melhor caminho. A gente tem diversos formatos, diversas formas de conseguir pensar em pesquisa. Eu acho que toda vez que chega uma demanda que envolve desk, nesse momento inicial de projeto, processo, produto, a gente tem que olhar essa leitura de contexto, que é muito importante, né? Então, para onde eu vou, quais fontes fazem sentido, e o famoso quanto tempo. Eu queria ver contigo, perguntar para você, se eu tivesse só com uma semana, por exemplo, para poder pensar em uma desk, ou até mesmo, vamos supor, se tivesse outros tipos de pesquisa, mas pensando em desk, se você tivesse só uma semana, como você faria para organizar? Que caminho você iria? Um pouco mais para a gente disso. Eu acho que organizar é a palavra, Danilo. Organizar te ajuda a aproveitar todas essas fontes e começar a construir esse conhecimento, né, com tudo que você tá lendo e absorvendo. E muito legal isso que você falou, para tomar cuidado com o viés, e na hora que a gente organiza, talvez você consiga enxergar um pouco isso, que você está indo só para um caminho e está deixando de questionar algumas outras coisas. E aí talvez um mapa mental te ajude a enxergar onde que você vai ter que procurar um pouco mais de informação. E o Miro é uma ótima ferramenta para isso. E se você já está no Miro, já faz uma matriz CSD de certezas, suposições e dúvidas. Porque durante esse desk, você vai começar a ter dúvidas que talvez se respondam durante esse desk, ou talvez se respondam ao longo do processo de discovery. As suas hipóteses já começam a surgir nesse momento, talvez elas não sejam tão aprofundadas, mas já começam a surgir, e você vai ter os dados com essas fontes que o Danilo falou, essas fontes seguras, que são as suas certezas, né? Então, para você conseguir aproveitar isso em uma semana e ter um entregável, e eu falo entregável entre aspas porque ele é vivo, você pode finalizar nessa uma semana e entender o que você construiu, mas ele vai te acompanhar, né? Essas dúvidas que surgiram talvez sejam respondidas mais para frente, talvez outras certezas com seus dados começam a surgir, e aí você começa a cruzar os seus dados com dados que você viu no mercado e construir isso. Então, a minha dica é: use esse monte de fonte, mas vá construindo elas, né? Pega um pouquinho dali e comece a entender como elas se complementam. E como eu falei, é vivo, né? Isso vai continuar. E nesse processo vivo, a gente já vai começar a esbarrar nos nossos prováveis competidores. E aí o Danilo vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Bom, e muito próximo da parte de Desk Research, a gente tem o benchmark, o famoso benchmark, que nos ajuda a olhar um pouco com esse olhar de pegar dados também, muito olhando para fora da sua empresa, do seu cliente, da sua corporação, mas para você olhar com foco em como que esse concorrente está trabalhando.
geralmente, para você olhar os concorrentes diretos que você tem no seu produto, do seu serviço, é um pouco mais fácil, geralmente, para você entender quem são, quais são, principalmente quando você está olhando ali, né, no seu modelo de negócio. Mas é interessante também a gente olhar os concorrentes indiretos, os secundários, e a parte de cenários análogos também. Para isso é importante e é muito recomendável que você tenha uma jornada que seja de momentos específicos do seu produto, do seu serviço, para que você consiga entender, por exemplo, que uma solução diferente, que não tem exatamente o mesmo modelo de negócio, ela pode estar tão presente quanto, dependendo da forma como o usuário vai interagir. A Rê até tinha comentado um outro dia comigo sobre o exemplo da RAP do Uber Eats, né, que é exatamente isso. Bom, eu preciso me alimentar, eu preciso pedir alguma coisa para comer, e dependendo da forma como você vai interagir, eu quero cozinhar, eu quero comer pronto, são modelos que não são exatamente o mesmo, mas da forma como a pessoa vai interagir com eles, acaba sendo tão próximo quanto. Então, é um exemplo específico, mas você pode ver isso de diversas formas, de acordo com o modelo do seu negócio. E, Danilo, legal que você falou de jornada, né? Que é realmente entender como que é a jornada do seu usuário, né? E como ela caminha por esses diversos produtos também. E aí, no caso do Netflix, né? O Netflix, ele entende que ele está participando do jogo de atenção do usuário. O usuário vai usar o Netflix, vai usar o PlayStation, e como que ele compete indiretamente com eles pela mesma atenção do usuário. E a gente tem mais 2 jogos que não são falados, que é o jogo da produtividade e o jogo de transações, né? Então a gente tem o Google aí fazendo diversas ferramentas concorrendo com o pacote de Office, o jogo das transações, por exemplo, o Mercado Livre, ele tenta concentrar agora todas as transações, lançou uma carteira digital para você pagar fora da plataforma, tentando concentrar. Então, quando a gente pensa em competição, além de avaliar, né, quem está entregando exatamente o que, tem esses critérios, né? Como que você vai brigar com o usuário com esses outros competidores. E assim como a gente falou do Desk Research, ele é vivo. Você não vai fazer esse mapeamento hoje e guardar na gaveta. E até pensando nesse ponto, é importante entender como você faz para deixar ele constante de uma forma ativa. Então, como que você consegue buscar essas informações e fazer com que elas estejam sempre atualizadas? A gente sabe que muitas vezes é um processo, dependendo do seu modelo de negócio, vai ser um pouco mais complicado para pegar essas informações e mais ainda, talvez, para manter isso, para manter esses dados, esses números, mas é importante até no conceito de pesquisa de discovery de maneira geral, você entender que não pode ser um ponto específico, tem que ser uma constante para que você consiga se atualizar, produtos mudam, usuários mudam, o mundo muda, a gente está vivendo um mundo agora experimentando coisas muito diferentes, então não seria diferente, você precisa tentar de alguma forma fazer com que seja pelo menos uma parte quali, quanti, até dentro dessas 2 grandes esferas da parte de pesquisa, sei lá, será que você consegue se atualizar com algumas entrevistas específicas, colocar em backlog mesmo de produto, para ter esse compromisso de pesquisa, procuração do produto também. Então, vou fazer algumas entrevistas específicas aqui, deixar isso dentro do roadmap, ou eu vou pensar numa forma de tentar puxar via algum leitor, por exemplo, da parte de redes sociais, como eu consigo tentar buscar esses dados, tentar medir um pouco de NPS, enfim, como que você consegue fazer esse balanço de quali e quanti. E até pensando nesse ponto, é interessante pensar que isso está muito linkado em como você vai levar essas informações para as pessoas, né? Essa leitura de contexto para qualquer coisa, não seria diferente para a Bent. É importante para você entender qual o melhor formato para falar sobre isso com o seu time, né? E o melhor formato, ele vai muito para o teste, né?
vai depender, como o Bruno falou, do contexto, como a sua organização consome esse conteúdo, tanto de desk quanto de bench, né? Será que você faz uma facilitação com os principais stakeholders? Será que um relatório? Será que o MIR, tendo esses mapeamentos, né, tanto de conteúdo quanto de concorrentes, seja suficiente para alimentar, né, seu time de design, ou será que uma entrega única, né, um grande mapeamento, seja o que eles estão esperando? E muito pensando em teste, né, vai testando. Testa a melhor maneira de se comunicar com o seu time, né? Tenta fazer um relatório, tenta fazer uma reunião apresentando, experimenta o Miro, experimenta de um jeito, vai trabalhando e vendo o que funciona para você, né? Não existe um jeito certo e único. Existe o que funciona dentro do seu contexto e do que vocês estão procurando naquele momento, né? Às vezes é realmente um momento super exploratório, a gente vai passar muito tempo olhando e vai ser um relatóriozão. Às vezes a gente está fazendo pequenas análises do concorrente para um fluxo específico e a gente pode entregar um PPT, né, uma apresentação e uma reunião falando o que a gente mapeou. Então, é muito leitura de contexto, o que te solicitaram e testar os formatos. Acho que é a melhor dica. E essa parte de teste, só acrescentando um pouco da sua fala, Rê, eu acho que testar para conseguir entender a cadência de entrega, né, de reporte dos resultados, e inclusive para saber se as descobertas fazem sentido. A gente não pode deixar de pensar que, no final das contas, a gente está fazendo isso por algum prol, e às vezes você descobre da forma como o seu cliente ou esse time interno está lendo, está consumindo essas informações, você vai fazendo esse processo contínuo, né? Leram, entenderam alguns pontos, na reunião que você fez de alinhamento ficou claro um ponto, mas surgiu já uma outra dúvida, apareceu uma hipótese, volta, então você consegue deixar isso dinâmico. Eu acho que tem diversas metodologias, a gente acaba falando, por exemplo, de desk e bench de uma forma um pouco, pode parecer um pouco abstrata, você tem que fazer essa leitura de contexto. Existe muito material, mas eu acho que, até para simplificar um pouco, o mais importante é você sentar, pegar um café e olhar, tipo, quem que é essa equipe? Quais são as dores? O que eles precisam descobrir? Porque existem formas específicas de como você vai fazer um bench ou um desk, mas é importante você sentir essa leitura para entender como você vai comunicar, quais são as reais dores. Às vezes a pessoa vem com um ponto específico de pesquisa, mas você ajudá-la também a destrinchar um pouco esse certo briefing que a gente acaba falando também nessas aulas, né? Então, esse olhar crítico, às vezes a gente brinca de entrar um pouco na caverna para digerir o que eles precisam, exatamente digerir o que eles precisam e o que eles estão esperando, para também deixar esse alinhamento de expectativa e ser assertivo nesse processo de descoberta e de passar conteúdo para as pessoas. Acho que tem muito Concordo, Danilo. Comunicação, alinhamento, objetivo claro, porque é muito material, né? Você consegue coletar muita informação. Então, alinhamento e objetivo vão te ajudar nessa trajetória. Assim, para que isso seja... Para que você chegue no final com algo que você fale, legal, aprendi e agora vamos para o próximo passo. Se a gente quer seguir com uma ideia bem estruturada, até antes da gente ir testar com o nosso usuário, a gente saber quem é esse público, que a gente olhou para o tamanho de mercado, já sabe mais ou menos, já tem um direcionamento de onde a gente quer começar a refinar a viabilidade da nossa ideia. É importante que a gente olhe também para o que a Rê e o Danilo falaram agora há pouco sobre concorrência. Fazer um benchmarking bom pode trazer boas hipóteses para você testar na fraqueza do seu concorrente. Ter muito concorrente não é um problema. Ter muito concorrente ruim é uma oportunidade, inclusive. O problema é ter concorrentes muito bons fazendo coisa muito boa no mercado que é pequeno. Aí talvez nem faça sentido, já é melhor trocar de ideia ou achar um outro lugar, outra coisa, outra vertente da sua ideia. Ideia não, hipótese, né? Então, independente disso, tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento também. Primeira coisa dessa relação que a gente traz
de o que experimentar. Primeira coisa, Bruno, corta um pedacinho dessa minha reflexão aqui que depois eu continuo. Primeira coisa aqui que eu acho que uma referência boa que pode me ajudar nisso, talvez seja o livro que se chama The Write It. O autor traz pra gente, o Alberto Savoia, traz pra gente um conceito que ele chama de hipótese de engajamento de mercado. Aquela coisa que eu falei das tags até você chegar no seu nicho, mas ele fala desse zoom, mas ele traz uma coisa muito legal que ele chama de medidor de pele em jogo. Por exemplo, se você quer testar uma hipótese sua, se desapega um pouquinho de comentários, opiniões, likes, essas coisas, o que está vindo sobre se você está testando numa rede social, isso talvez não te traga tantas certezas de que o seu negócio realmente vai vingar. Tá? A gente tem que entender um pouquinho melhor. E o Alberto Savoia, ele fala até que pesquise, enquete, entrevista online ou offline também não é uma coisa interessante para seguir como uma hipótese legal. Agora, se você já começa a entender um compromisso do seu cliente com você, por exemplo, se você pede um WhatsApp da pessoa ou o telefone da pessoa para você ligar para ela te dá um telefone real e você tem realmente um canal de contato direto com ela para oferecer o seu produto. Como você vai oferecer, seus argumentos, isso não está em questão, mas isso sim é uma coisa muito boa. Por exemplo, vamos pensar você tem um produto que é para ser usado, manuseado, e você convida as pessoas para fazer um teste dentro da sua loja. Em tempos de corona, nem tanto, mas vamos pensar, sei lá, um test drive num carro. Tá bom também, é um grau de interesse interessante, um envolvimento legal. E agora imagina que você pede para que as pessoas paguem para entrar numa lista de espera, porque você acredita que o seu produto é fantástico e realmente as pessoas estão pagando para entrar nessa fila de espera para experimentar o seu produto. Muito legal. Então, assim, a questão toda é que você tem que adiantar um pouco esses testes. E também uma coisa que é muito importante não demora, testa agora. E tenta, assim, é a questão tempo e dinheiro. Quanto dinheiro você consegue em pouco tempo, tá? É um pouco de como você pode medir isso. Agora vamos falar de exemplos de coisas que podem ser medidas. Ele dá alguns exemplos da IBM e tudo, mas eu vou dar um exemplo aqui do bairro onde eu moro, em São Paulo, na Vila Madalena. Eu tenho uma vizinha que tem um Instagram onde ela vende cestas orgânicas. Ela sempre compra cestas orgânicas em um lugar específico, mas ela sempre comprou cestas orgânicas para ela mesma. E ela começou a gostar disso e sempre ia e criou um hábito com isso e comentando com as pessoas, encontrando pessoas como ela viu que isso dava bom, que as pessoas estavam pedindo para que ela comprasse para elas também. Ela ficou meio que uma curadora de compra de cestas orgânicas. Produto orgânico. E hoje tem muito disso também. As pessoas meio que compram com uma causa, por uma coisa maior. Ela quer que as marcas e as empresas e os produtos conversem com elas. É um pouco do que a internet fez com a gente, né? Tipo, a gente se refletindo, a gente sempre tem isso da gente buscar um reflexo. Então, lembra do Comece pelo Porquê, que a Mayra falou? A liga, a coisa que une negócios e pessoas. Então, essa minha vizinha identificou que ela tem, sim, uma oportunidade de negócio, mas ela quer experimentar. Então, ela tem um Instagram, ela posta as cestas que ela compra, ela começou a falar sobre cestas personalizadas, criou alguns pacotes de cestas personalizadas e começou a publicar as fotos no Instagram dela. E colocou o WhatsApp dela no contato do Instagram. Não é nem uma conta comercial de Instagram, ela é pequena, é simples, mas é sempre de pessoas que realmente se identificam com aquilo ali, estão seguindo, gostam de ver até foto de alimentos orgânicos
E ele é até feio, né? Assim, ele não é tão bonitinho quanto um cheio de agrotóxico, brilhante, assim, mas enfim. Então ela começou a mandar os seus pacotezinhos, falou, entre em contato comigo, eu te mando a lista todo dia. Ainda tem uma outra coisa, ela só compra em um determinado dia da semana, ou 2 dias da semana agora. Então ela junta esses pedidos e depois entrega para as pessoas e as pessoas pagam por ela. Ainda é um experimento pequeno. Daria para ela, por exemplo, fazer um e-commerce? Daria, mas talvez ainda não. Outra coisa que ela poderia fazer a partir do Instagram, por exemplo, ela colocar um formulário, por exemplo, um Typeform, um SurveyMonkey, um Google Forms, onde as pessoas escolhiam os ingredientes que elas queriam e ela fazia uma conta. E hoje, se você quiser, você pode... A maioria desses formulários online se conectam a planilhas, onde você tem como ter uma planilha de pedidos e já fazer cálculos automáticos para quanto dá o pedido. Se a pessoa já te informou o nome dela, dá para você cruzar. Assim, uma dica matadora para experimentos é planilha. Vai com planilha que dá bom. E se, por exemplo, uma ferramenta que você está experimentando não se conecta com a planilha, tem um serviço Zapier, acho que é assim que fala, se não for, falei errado, tudo bem, mas Z-A-P-I-E-R, Zapier, ele é um conector de serviços. Por exemplo, se entrou um pedido novo, se entrou uma linha nova na minha planilha, então dispare um e-mail para mim, então eu vou saber que, por exemplo, alguém pediu no meu Typeform, entrou uma linha nova na minha planilha, recebi um e-mail, e aí no meu celular eu recebo um alerta sempre que chega um e-mail, eu sei que chegou um pedido agora, eu já consigo ver esse pedido agora, e clicar no telefone da pessoa e alinhar e mandar entregar, se eu já tiver estoque. Estoque talvez não seja uma boa, mas de qualquer forma, é um jeito simples e de experimentar alguma coisa. Um exemplo que eu gosto de falar bastante e que é até engraçado, eu vi com o Mário Sérgio Cortella, ele conta de uma história de uma empresa, uma multinacional que faz sorvete, sabonete, pasta de dente, e ela tem uma fábrica de pasta de dentes ali na região de Campinas. A história que ele conta é bem, como é que eu vou te dizer? Bom, é um exemplo muito bom de investir na coisa errada, em um experimento, uma escolha muito errada que desperdiça muito dinheiro. A fábrica, isso foi há uns mais de 20 anos atrás que aconteceu. Qual que era o problema que identificaram? Eu não estou falando do produto novo, estou falando do produto que precisa ser refinado para resolver um problema de reclamação de cliente. Começou a chegar reclamação de clientes dizendo que tinha muita embalagem, a caixinha da pasta de dente estava chegando vazia, então o pasta de dente não entrava na caixinha e enviavam pacotes lá, começou a chegar muita reclamação, então eles chegaram e reuniram um corpo de pessoas para entender isso, contrataram 2 engenheiros, $8 milhões, gastaram 3 meses para desenvolver um processo, um sistema que identifica a sua esteira, que vem as pastinhas de dente todas, ele entende o peso dela, e sempre que tinha uma caixinha de pasta de dente que estava com um peso menor do que o peso normal, parava a esteira, vem um braço hidráulico, tira a pasta de dente, tira a caixinha vazia, e aí voltava a ligar a esteira de novo, e começava com isso. Passaram-se 2 meses, sucesso, assim, na boa, ninguém estava reclamando mais, estava tudo funcionando, 0 reclamações das pessoas com relação às caixinhas de pasta de dente, estavam todos chegando com pasta de dente, só que eles identificaram que nos relatórios não estava medindo o funcionamento lá do sistema novo deles, ele estava desligado, só que o problema foi resolvido, então chamaram gerentes, supervisores, todo mundo que tinha na gestão da fábrica, e ninguém sabia o que tinha acontecido, então o que eles fizeram? Foram até os operários e perguntaram, mas o que está acontecendo? Você está desligado o sistema que a gente criou? Não, sim senhor, estava desligado. Está desligado porque
tava dando muito problema, toda hora parava e o bracinho vinha e tirava e não tava dando, não tava bom. A gente tinha que toda hora ficar esperando e não tava fluindo, aí a gente fez do nosso jeito. Eu falei, como assim fez do seu jeito? Eles fizeram uma vaquinha, compraram um ventilador, colocaram do lado da esteira. E aí sempre que tinha uma caixinha vazia, o ventilador soprava para fora da esteira. Não parava, continuava a esteira, continuava passando só as caixinhas cheias e gastaram R$80 na vaquinha deles. Então o que a gente aprende sobre isso? Onde que está o conhecimento? Onde está o problema? Né? Então, assim, o conhecimento sobre como resolver um problema, na maioria das vezes, está em quem vive o problema. E aí, depois que a gente for falar de pitch daqui a pouco, a gente vai falar na próxima aula sobre onde está o problema e como a gente conversa com as pessoas e consegue identificar essas coisas antes de investir em um monte de dinheiro sem fazer nenhum experimento, sem ouvir as pessoas e sem muita certeza também se aquilo vai dar certo ou não, né? Bom, por hoje a gente fecha agora com experimentos, a gente segue para a próxima aula com a Lu falando sobre pitch, a gente se despede no final dessa trilha aqui de hoje e a gente vai se ver nos outros dias. Muito bom falar com vocês. Até mais. Tchau, tchau. E agora vamos falar de pitch. Já falamos de negócio, já falamos de mercado, agora a gente vai falar em como vender isso, né? Então, antes de mais nada, o que é um pitch? Para que serve um pitch, né? Pitch é uma apresentação rápida sobre o seu negócio, com o objetivo de vender a sua ideia ou de vender o seu negócio para um investidor, um cliente, sócio, parceiros. Quer dizer, é o momento de você efetivamente contar do seu negócio, tá? E a gente usa muito esse jargão do pitch, né? Existem vários tipos de pitch, e vários formatos de pitch. Eu vou trazer alguns aqui que são os que eu mais gosto, né? Ou pelo menos alguns dos mais usados. Quando a gente fala de pitch, a gente tem principalmente 3 formatos de pitch. O primeiro que seria o one sentence pitch, né? Que é o pitch em uma frase, né? E o que é esse? Eu gosto muito de dizer que é o pitch, né? Que é o pitch que você faz em 140 caracteres, né? Não necessariamente isso, mas é um pitch, a descrição da sua empresa em uma frase. Então, o que é você resumir o seu negócio em uma frase? O que você tem que ter em um pitch? E mesmo que seja esse pitch mais curto, né? Tem que ter o nome da sua empresa, tem que dizer o que você faz, tem que dizer para quem que você faz, tem que dizer qual que é o problema que você resolve, qual é o seu diferencial. Então, quando você fala de um pitch de uma frase, ele é um desafio, porque você tem que falar tudo isso em uma frase só, né? Para que isso? Porque você está em algum momento rápido, o que você faz? Meu negócio faz isso, para isso, resolve esse problema e esse é meu diferencial. Pronto, você passou o recado de uma forma muito rápida e muito sucinta, né? A proposta de um pitch é principalmente você conseguir vender a sua ideia. E quem sabe conseguir uma reunião posterior, conversas posteriores, para aí sim entrar em mais detalhes. O segundo modelo de pitch, que eu gosto bastante desse, e ele é muito usado, é o chamado elevator pitch, né? E de onde que vem o elevator pitch? O elevator pitch imagina que você está buscando um parceiro ou um investidor, está lá descendo um prédio, parou no 20º andar, pá, chegou aquele investidor, aquela pessoa que você queria muito falar, entrar em contato, entrou no elevador com você e desce 20 andares com você do lado. É daí que vem o termo elevator pitch, né? Então, elevator pitch é o quê? É você ter um pitch que você faça nesse tempo de elevador, né? E um elevator pitch, em geral, ele demora, é um pitch feito entre 30 segundos e 1 minuto, então ele tem que ter as mesmas informações do one sentence pitch, né, que é o nome da sua empresa, o que faz, para quem, qual o problema que você resolve, qual é o diferencial, mas um pouco mais extenso do que quando você fala de uma sentença só. Muito importante ele ser curto. Então, o elevator pitch é para isso, né? Para você, estou num jantar, encontrei alguém que pode ser interessante, pá, aproveita essa oportunidade e já fala o que faz o seu negócio de um jeito muito rápido, muito fácil e muito objetivo. Muito objetivo. Você tem que ter as informações mais importantes do seu negócio em algo muito objetivo para que a pessoa que está escutando se interesse e fale, opa, isso tem a ver comigo, quero escutar mais.
Esse segundo, que é o elevator pitch. E o terceiro, que é o pitch propriamente dito. Então, o pitch propriamente dito, em geral, ele dura até 20 minutos, tá? Tem variações, mas usou-se muito no mercado de startup com investidores, um pitch de até 20 minutos. E é o tempo que você tem para explicar melhor o seu negócio, para chamar a atenção do seu negócio, né? Então, você ter um tempo rápido e curto para falar as coisas principais do seu negócio, e a pessoa que está te escutando tem interesse em conversar mais sobre isso. E daqui a pouco eu vou falar sobre o que eu acho que é uma ótima linha de raciocínio para esse pitch, tá? Então, o terceiro formato que eu falei é o pitch, você tem o pitch deck. O pitch deck é o material que dá suporte ao seu pitch. Em geral, é uma apresentação de PowerPoint, onde você tem, e aí depende, se você está apresentando, você coloca menos informações, se é só o material que você vai mandar para alguém, é interessante você colocar mais informações. Então, bora lá. Como fazer um pitch, né? Eu gosto de dividir um pitch em 12 partes. Não é certinho, mas ele tem uma certa sequência. Existem várias formas de fazer pitch, a internet tem várias, você pode fazer com storytelling, usando exemplos de pessoas, contando histórias de pessoas, e tem um formato mais clássico, digamos assim, que é o que eu quero compartilhar com vocês, porque daqui, pelo menos, sai com todas as informações necessárias e importantes. Tá? Então, esse é um pitch, por exemplo, que eu já vi funcionar com empresas que foram apresentar no Shark Tank, que receberam investimentos. Então, aqui um pouquinho essas 12 informações importantes que tem que ter no pitch. Primeiro, começar apresentação, né? O que é muito relevante no seu negócio? Por que a pessoa que está lá sentada te escutando, está conversando com você, por que o seu negócio é relevante para ela, né? Então, a primeira coisa é você apresentar o seu negócio e qual que é a relevância dele. A segunda é falar sobre dados relevantes do mercado, né? Coisas que chamem a atenção. É uma dor, é uma oportunidade, algo que as pessoas não estão vendo em geral, ou que está se vendo, mas que é uma oportunidade muito interessante. Então, aqui é o momento de você chamar a atenção, né? Um exemplo, as pessoas existe um crescimento muito grande de pessoas em casa. Então, esse é um dado relevante, tá? Então, é algo que está chamando a atenção. E as pessoas estão cansadas de ficar em casa, por exemplo, tá? Então, aqui você está chamando a atenção para, opa, aqui a pessoa vai me falar uma coisa que tem a ver comigo, que conecta comigo. Terceiro passo, problema. Então, qual que é o problema a ser resolvido? Então, as pessoas estão em casa, elas estão cansadas, entediadas, com dor no corpo. Se você está vendendo algo de fisioterapia, por exemplo, as pessoas estão em casa, dado o momento que a gente está vivendo hoje. Por conta disso, elas estão sentando mal, elas não estão se posicionando bem. Então, você tem uma oportunidade aqui de mercado. Então, você tem um problema aqui, que é a forma ruim das pessoas sentarem, das pessoas não se movimentarem um pouco, tá? O quarto passo é você trazer a solução. Aí que você vai dar o pulo do gato, que é onde você vai dizer o que você está propondo, o que eu estou trazendo. Quinto passo é você falar sobre mercado. Porque legal, eu posso ver uma super oportunidade, eu posso trazer um negócio super bacana, mas é algo que fica estável. É algo que o meu público é muito pequeno, é algo que... Então, quando você fala de mercado, você fala dados relevantes do mercado, né? Qual que é o potencial de crescimento? Qual que é a tendência que está chegando? O que não está sendo explorado? O que está trazendo de crescimento que eu estou vendo com a minha empresa? Esse é um momento super importante, que eu acho que o principal sentimento que é interessante passar para a pessoa que está assistindo o seu pitch, né? É aquele sentimento dela vai falar, eu queria estar com essa pessoa. Essa pessoa aí vai crescer e eu quero estar participando desse jogo. Tá? Então, acho que esse sentimento, que é um sentimento muito bacana de você conseguir trazer a pessoa que está assistindo nesse momento de falar de mercado, né? Junto com o que trouxe até aqui. Sexto, concorrentes. Às vezes tem gente que me pergunta muito, né? Fala do concorrente, não fala do concorrente. Eu acho super importante falar do concorrente, porque mostra que você conhece o seu mercado, sabe quem já está lá, sabe as pessoas que estão atuando, e esse é o momento de você dizer o seu diferencial. O que você está fazendo de diferente do seu concorrente, seja qual for o seu diferencial. Sétimo, já falei do que eu faço, já falei a oportunidade, já falei a dor, já falei a solução, já falei a oportunidade, já falei o tamanho do mercado. Agora eu vou dizer o meu modelo de negócio, vou dizer como que eu vou ganhar dinheiro, como que a minha empresa vai ganhar dinheiro. Então é o quê? Vai ser por um FII, vai ser por um preço, vai ser por qual que é a forma que o meu negócio vai fazer dinheiro. Então, você explicar qual que é o seu modelo de negócio. Esse seria o sétimo passo. Sétimo,
O sétimo, a sétima forma de você organizar o seu pitch, tá? A sétima informação que é importante ter no seu pitch. Oitavo, se você tem e aqui não é para todo mundo, tá? Mas se você tem uma demonstração, esse é um bom momento para você fazer demonstração. Então, eu vou falar sobre o que eu faço, qual é a dor, contei meu modelo de negócio, agora, olha, então, e o meu produto funciona assim. E você faz uma demonstração. Isso serve para algumas empresas, algumas outras não servem. Então, tem que ver como é que se encaixa no seu modelo, tá? Equipe. Eu acho também super importante a gente falar de equipe. Principalmente para quem está fazendo quem está começando um negócio. Você, quando está começando um negócio, a aposta principal é nas pessoas que estão fazendo aquele negócio acontecer, né? E então, quem está olhando aquilo poxa, quem que vai... Ideias são muito fácil você ter. O difícil é você implementar. Então, quando você apresenta a equipe, você está mostrando quem vai implementar tudo aquilo que você falou até agora, tá? Então, é o time que vai executar aquilo. Então, é super importante você também falar da sua equipe, tá? A equipe que está, principalmente, liderando esse negócio. 10º passo, expectativas. Sonho. Qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? Você quer ser o diferenciado? Você quer ser o maior do mundo? É hora de dizer, quero conquistar o mundo. Ou não, eu quero atacar este mercado específico, eu quero ser o melhor aqui, eu quero ter um tamanho de clientes desse tamanho, eu quero ter uma empresa de bilhões, ou eu quero ter uma empresa que tem um impacto social muito forte. Então, qual que é a sua expectativa? Né? E, de novo, aqui é legal você deixar a pessoa que está te assistindo com aquele sentimento de que eu quero estar com essa pessoa. Porque ela sabe o que está fazendo, ela tem um time que vai fazer acontecer, ela tem uma visão, eu quero estar junto. Esse é o momento que o interessante é trazer esse sentimento, tá? Depois, o 11º guide é o seu pedido. Se você está fazendo um pitch, você, em geral, está querendo alguma coisa. Você quer o quê? Fazer uma parceria? Você quer um investimento? Então, esse é o momento, você já contou tudo. Agora, esse é o momento de você falar, e eu gostaria de uma parceria XYZ. Eu gostaria de um investimento XYZ, né? Então, esse é o momento de você fazer o pedido. Estou aqui falando com vocês porque eu quero um investimento, porque eu quero um parceiro, porque eu quero, enfim, o que quer que seja. Então, você fechar isso com um pedido. E o 12º é você fazer uma finalização com uma frase de impacto, né? E não terminar toda uma apresentação que você fez com, então é isso, né? Então, poxa, o que eu quero, né? Então, terminar isso com uma frase de impacto é super interessante porque dá aquela sensação muito bacana de fechou toda essa apresentação. Então, para você montar um pitch, essa é uma estrutura, não é a única estrutura, é um formato, é uma sugestão de formato, mas pelo menos o que é importante é de tudo que eu falei, não importa muito a ordem, cada um vai testar isso da sua forma, mas é muito importante ter todo este conteúdo que eu trouxe para vocês em um pitch, porque é isso que vai fazer com que as pessoas, em 20 minutos, que é muito pouco tempo, consigam entender qual é o seu negócio, qual é o seu objetivo, o que você está enxergando, o que você já entendeu, o que você está trazendo com um tempo muito curto, né? Então, isso que é um grande ponto aqui para o pitch. Então, boa sorte no seu pitch. Bom, eu tô de volta. Calma. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, quanto conteúdo. Sim, é bastante coisa. Por isso, a gente separou esse conteúdo no nosso site para você assistir quantas vezes você quiser. E além disso, a gente tem um conteúdo extra, riquíssimo, em informações, em forma de vídeos, links, enfim, para você se aprofundar no seu aprendizado. Dito isso, agora a gente vai recapitular tudo de importante e o que a gente viu hoje. A gente começou falando das ideias, de onde elas surgem, de como elas surgem. A gente falou de propósitos e amor ao problema. A gente falou de tamanho de mercado. E a gente teve uma abordagem muito especial sobre o VUCA, o famoso VUCA e esse futuro. A gente falou de pesquisa e concorrência. A gente fez os primeiros experimentos. E por fim, a gente falou de pitch e parcerias. Agora que a gente recapitulou tudo, eu gostaria de me despedir de vocês. Queria dizer muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente, mas tem muita água para passar debaixo da ponte. Então a gente volta logo em breve para falar de Problem Space, que é o nosso próximo assunto aqui na Discovery Week. Um abraço para você, até lá, tchau, tchau!